Recording is on. Aí, para você agora encontrar 2. Agora, se você tem essa f contínua, você tem L pontos de máximos, por exemplo, esses aqui são todos os pontos de máximo local da f. Então, se você pegar o maior valor entre o f aplicado nas pontas e em cada um desses valores de máximo local, então esse cara é o valor máximo global. Certo? Esse é o valor máximo global da f. Muito bem. Vamos fazer agora mais exemplos. Agora a gente vai fazer alguns probleminhas. Determine 2 números positivos cuja soma é 4. E tais que a soma deles, não, a soma do cubo do menor número com o quadrado do maior é mínima. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Bom, o que eu quero? Nós queremos encontrar 2 números. Né? Determine 2 números. Então, queremos x e y. 2 números o quê? Positivos. Então, eles vão ter que ser maiores ou iguais a 0. Certo? O que tem que acontecer? A soma desses dois tem que ser 4. E o que mais? O cubo do menor, vou supor que o menor é o x. X ao cubo mais o quadrado do maior, que é o y. E esse cara aqui seja o menor. Menor ou maior? Peraí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver aqui no que eu fiz. Só pra gente... Menor. Seja o menor valor possível. Tem que corrigir ali acima. Era para ser o menor. Certo? Eu quero isso. Deixa eu só ler aqui de novo. Porque em um lugar eu escrevi maior e outro menor. Mas eu acho que é menor mesmo que eu quero. Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Poxa, você olha e fala: ah, professor, se eu quero o menor valor possível, eu posso encarar esse cara em amarelo como sendo uma função. E daí eu vou pegar o menor valor dessa função. Só que daí eu te falo: poxa, mas essa tua função tem 2 variáveis? Tem um x e tem um y? Nós só trabalhamos com funções de uma variável. O que você vai fazer? Bom, o que você tem que fazer, então, é utilizar a outra informação que foi lhe dada para cair no problema de uma função apenas, certo? Bom, mas o que você tem, então? Ora, o problema acima vai ser, então, equivalente ao quê? Bom, se x mais y é igual a 4, eu vou ter que o meu y é 4 menos x. Então, na verdade, eu vou querer o mínimo valor de x ao cubo mais 4 menos x ao quadrado.
Lembrando que isso é para x e y maiores ou iguais a zero. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos começar a brincadeira. Ora, se eu quero, então, achar o menor valor... Eita, o que eu fiz aqui? Eita, o que eu fiz? Certo. Então, se eu quero achar o menor valor para esse cara aqui, o que falta? O que eu tenho que fazer? Ora, basta eu achar o mínimo para essa função. Qual função? Vamos, então, definir o que eu quero. Isto é, queremos determinar x0 ponto de mínimo. Esse x0 tem que ser positivo, né? Lembrando que ele tem que ser sempre positivo, porque vem da hipótese. Ponto de mínimo da função x ao cubo mais 4 menos x ao quadrado, certo? Eu quero, então, o ponto de mínimo desta função. Vou dar um nome para essa função, f de x igual a isso. Para x maior do que zero, tá bom? Se você pensar x maior ou igual a que zero, x no intervalo, vamos fazer assim, x pertencente ao intervalo de 0 até mais infinito, tá? Muito bem. Agora, como que eu faço para estudar o ponto de mínimo? Eu vou fazer aquilo que nós sabemos, estudar o crescimento, certo? Eu vou achar quando que a minha função, ela decresce e depois cresce, certo? Para estudar o crescimento, eu vou calcular a derivada. A derivada dessa função vai ser 3x ao quadrado mais 2, 4 menos x elevado a 2 menos 1, vezes a derivada do de dentro, que dá menos. Então, eu vou colocar aqui menos. Certo? Esse bichinho aqui, que ele vai ser, então, 3x ao quadrado mais 2x menos 8. Obtendo aqui o quê? Obtendo aqui o x mais 2 vezes 3x menos 4. Se você fizer distributivo aí, facilmente você encontra isso, certo? Tá certo? Tá certo, ótimo. Agora, quem vai ser as raízes da f', né? Como que é qual é o comportamento da minha f'? A minha f' é uma parábola. Quais são as raízes dessa parábola? Pelo que nós fizemos aqui, nós podemos ver que as raízes dessa parábola são o menos 2 e o 4 terços. Então, essa parábola corta aqui no menos 2 e aqui no 4 terços. Sendo, então, positivo para trás do menos 2, negativo do menos 2 ao 4 terços e positivo para frente. Desta maneira, o que nós vamos ter? Bom, nós vamos então ter que o comportamento da nossa f será para fazer que nem sempre a gente faz. Primeiro da f', depois da f. Então, aqui é o que? É positivo, negativo, positivo. Então, cresce, decresce e cresce. Certo? Eu tenho isso. Mas, eu tenho que me lembrar, aonde que eu estou interessado? Eu estou interessado apenas do zero até o infinito. Então, aqui eu vou restringir o meu lugar de estudo. Eu só vou do zero até o infinito.
Tá bom? E daí eu observo que para trás do zero eu sou decrescente. Desculpa, entre o 4/3 e o zero eu sou decrescente. Para a frente do 4/3 eu sou crescente. Então, pelo que nós fizemos, nós vamos ter o quê? Nós teremos que o f de 4/3 é menor ou igual do que f de x para todo x dentro do intervalo de 0 até mais infinito. Isso por quê? Vamos pôr aqui entre parênteses. Pois f é decrescente no intervalo de 0 até 4/3 e crescente no intervalo de 4/3 até o infinito. Tá bom? Muito bem. Então, nós achamos o ponto de mínimo da minha função. X0 igual a 4/3 é um número positivo que é de mínimo, né? No intervalo de 0 até mais infinito. Bom, dessa maneira, o que nós queríamos no nosso exercício? Nós queríamos encontrar o ponto de mínimo da f. Ora, se encontramos, quem é ele? É o 4/3. Então, um dos números procurados é o 4/3. Qual que é o outro número procurado? Aí eu tenho que lembrar, é o y. O que acontece com esse y? Y é igual a 4 menos x. Então, os números procurados são o x igual a 4/3 e o y, que nós definimos como sendo 4 menos x, ou seja, 4 menos 4/3, que vai dar, então, o quê? 12 menos 4, 8/3, tá bom? Muito bem. Esse está feito. Esses são os dois números procurados. Então, veja só que legal, né? A gente vai usar, então, esses máximos e mínimos para resolver probleminhas de otimização, certo? E o que é qual é a ferramenta principal aqui, galera? É estudar o crescimento e o decrescimento da minha função. E como é que eu estudo o crescimento e o decrescimento? A partir da derivada primeira, tá bom? Joia. Então veja só a importância da derivada. Vamos agora fazer um exemplo mais aplicado. Por exemplo, suponhamos que você quer construir uma lata. Sei lá, você é a Pepsi. A Pepsi quer construir uma lata. E essa lata tem que ter uma área de superfície fixa, que eu vou chamar de S. O que você pode interpretar como sendo a área de superfície? Você pode interpretar que é o material que eu estou disposto, porque o material tem um custo, né? Para esse material. Aí digamos que eu estou disposto para gastar para cada lata tanto de material. O metro quadrado de material é tanto. Então, eu estou disposto a gastar tanto por material. E daí, o que a nossa fábrica aí de refrigerante vai querer fazer? Vai querer fazer a maior lata possível. O que quer dizer com isso? O que eu quero botar na lata? Né? Eu quero botar refrigerante. Então, eu quero colocar o maior volume possível com esse tanto de área fixa, certo? É um problema de otimização, tá bom? Veja que é um problema aplicável à vida real. Então, vou colocar aqui qual o probleminha. Deseja-se construir um cilindro. A lata eu vou interpretar como sendo um cilindro circular
Aqui a nossa lata vai ser fechada, então vai ser com base e topo. E a área vai ser fixa. Digamos que eu vou chamar de S. Lógico que essa área tem que ser maior do que zero, tá bom? Aí, eu vou ter diversas escolhas. Bom, a minha lata ou o meu cilindro tem que ter uma altura e essa base tem que ter um raio, certo? Eu tenho diversas escolhas de altura e de base. Dentre todas essas escolhas, eu quero que vocês encontrem para mim quem é aquela que vai me dar o maior volume, certo? Então, vamos terminar de escrever o problema. Determine. Nesse caso, vamos utilizar a fórmula do volume do Oi? cilindro. Oi? Nesse caso, vai usar a fórmula do cilindro. Do volume, né? Vamos usar o volume do cilindro e a área também. Isso. Escolhas. Determine dentre as possíveis escolhas as dimensões. Vou colocar aqui entre parênteses, entre aspas, que são o R e o H, certo? Do cilindro com volume máximo. Certo? Esse é isso que eu vou querer fazer. Problema de otimização. Vamos lá. Solução. Então, eu vou tentar interpretar agora. Eu tenho um problema da vida real. Eu vou passar esse problema para a linguagem matemática. Então, o que eu vou fazer? Em vez desse negócio de dimensões, como que eu vou traduzir isso? Vou traduzir isso por queremos o raio R e a altura Professor?